Olá, o programa Assembleia Debate de hoje vai tratar de um assunto importante para a saúde no mundo, a vacina da dengue. O ministro da Saúde, Arthur Quiorio, declarou que a vacina só sai, abre aspas, lá para 2018, se der tudo certo na pesquisa, fecha aspas. Em todo o país, o número de pessoas infectadas neste ano chegou a 1.300.000, o segundo maior índice da história, perdendo apenas para 2013, quando 1.400.000 brasileiros tiveram a doença. Esses são dados do mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que reúne registros até 18 de julho. No período, 600 pessoas morreram por complicações da doença. Os números da epidemia da dengue no estado de São Paulo assustam. 500 mil de paulistas foram infectados este ano. É mais do que o dobro do recorde anterior em 2013, quando 201 mil pessoas pegaram a doença no estado. E para tentar evitar uma nova epidemia da dengue no verão, o governador pretende se reunir com prefeitos e secretários para traçar novos planos. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança aprovou no início do mês de agosto, por unanimidade, a liberação para estudo clínico da vacina contra a dengue do Instituto Butantan. Mas a solução é dividida em etapas e apenas a médio prazo. Para se ter uma ideia, a fase 3 deverá levar 1 ano e meio. A dengue é a doença transmitida por mosquito que mais se dissemina no mundo. Pelo menos 100 países registram casos da doença. No esforço de conter essa epidemia, um laboratório francês criou uma vacina que é indicada para crianças, jovens e adultos a partir de 9 anos. O laboratório já entrou com a documentação necessária para ter a vacina aprovada junto à Anvisa. E para conhecer mais sobre essa vacina, temos aqui em nossos estúdios a diretora médica do laboratório Sanofi Pasteur, Sheila Arunsani, e o gerente de economia da saúde, também do Sanofi Pasteur, Tiago Menezes. Muito obrigada pela presença de vocês. Um período crítico para a dengue passou, mas surpreendentemente o número de casos continua aumentando e se alastra pelo estado de São Paulo. Várias campanhas alertam sobre o perigo do mosquito Aedes aegypti, o responsável pela dengue. A dengue é uma virose, ou seja, uma doença causada por vírus. Ele é transmitido para uma pessoa através da picada da fêmea contaminada do mosquito Aedes aegypti. Sem a vacina, a maior cidade do Brasil sofre com a doença que se alastra. São Paulo tem a segunda maior taxa de ocorrência de dengue no país, com 1.406 casos por 100 mil habitantes, perdendo apenas para Goiás, que tem um índice acumulado de 1.831. Neste ano, 450 de 645 cidades paulistas tiveram taxa de incidência epidêmica da doença, quando há mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Isso indica que 70% do estado viveu ou ainda vive um surto de dengue. O índice corresponde ao triplo do número de cidades que tiveram epidemia no ano passado, 142. As cidades do Noroeste paulista foram as mais afetadas pela epidemia. A líder em ocorrência da doença foi Estrela do Oeste, com 1.361 pessoas infectadas e taxa de 16.683 casos por 100 mil habitantes. Em seguida, no ranking de municípios mais afetados estão Onda Verde, Cândido Mota, Nova Canaã Paulista e Guaimbê, todos no interior. Na capital paulista, o número de casos nos 5 primeiros meses deste ano chegou a 87.470, o triplo do registrado em todo o ano passado, quando 29 mil pessoas foram contaminadas. Para conter a epidemia, institutos, laboratórios correm contra o tempo para criar a vacina contra a dengue. Para isso, os laboratórios têm que executar 3 fases de ensaios clínicos. A primeira fase, basicamente, avalia a segurança da vacina em seres humanos. Na segunda fase, é testado a resposta do organismo à vacina.
E na terceira, é medido o grau de eficácia da vacina contra a doença. Números alarmantes, assustadores. A gente fala numa quantidade incrível de pessoas que pegaram a dengue, mortes, e que a dengue ainda está aí, né, Sheila? E vocês têm agora uma vacina que está pronta já para ser, enfim, consumida? Essa vacina, ela levou 20 anos para ser realmente... Está uma vacina pronta, não né? É eficaz agora. E segura, não. Na verdade, foram 20 anos de testes, muitas pesquisas, 40 mil pessoas envolvidas nos estudos. Aqui no Brasil isso ou fora daqui? Aqui e fora. O Brasil participou com vários pacientes, na verdade não pacientes, porque eram pessoas saudáveis, entre 9 e 16 anos. Mais de 15 países foram envolvidos. Então, hoje, essa vacina está pronta e vai ser certamente introduzida em vários mercados, né? Várias áreas que são epidêmicas, né? E endêmicas da doença. Então, muito em breve, a gente já submeteu o documento de registro na Anvisa, no dia 31 de março. Então, toda a documentação já está lá, toda a história dessa vacina. E a gente imagina que, logo após a revisão dessa documentação, a vacina esteja disponível para todos. Em março? Submetemos em março. Demora todo esse tempo mesmo? Isso é normal. É normal. É normal. É um dossiê muito complexo. Essa é uma vacina única no mundo. Não existe no mundo qualquer vacina contra a dengue. Não existe nenhuma pronta com eficácia e segurança confirmadas. Então, é um dossiê que dá ainda um pouco mais de trabalho, porque, por ser única, todos os dados têm que ser avaliados com muito detalhe. Com muito detalhe. Muito detalhe. Tiago, a gente sabe que epidemias, doenças, a saúde aqui no Brasil tem um gasto bastante grande. Qual o impacto dessa vacina na população e nessa parte econômica, né? A gente fala aqui no país. Vamos ter bastante impacto. Silvia, obrigado pelo convite. É importante a gente entender que no Brasil, hoje, se gasta no combate e no controle da dengue 1,2 bilhões de dólares por ano. Esse é um estudo recente, foi publicado ano passado na Holanda, tá? De uma pesquisadora do Pernambuco, que é a doutora Celina Martelli, com uma equipe super grande. É um estudo nacional, envolvendo 6 municípios em 4 regiões endêmicas. Tá? 6 municípios em 4 regiões endêmicas. Isso. Esse número de 1,2 milhões de dólares... Bilhões de dólares. Também assusta. A gente consegue, com a vacina, realmente reduzir, então, uma grande quantidade aí, né? Não é só a saúde que a gente está falando, né? Não é só salvando vidas. Com certeza. A gente consegue reduzir custo e é importante a gente lembrar... Quanto que a gente consegue reduzir? Tem esse estudo? A gente tem táticas de modelagem que conseguem refletir nos cálculos o quanto que isso vai se refletir na realidade. Então, tentando traduzir aqui para um linguajar mais simples. Imagina um helicóptero. Então, você vê um helicóptero, como ele funciona, a quantidade de combustível que ele tem. Qualquer alteração de engenharia que eu vá fazer nesse helicóptero, eu posso usar um modelismo, posso usar um brinquedo, um controle remoto com um brinquedo de helicóptero e fazer pequenas alterações nesse brinquedo para tentar entender quais vão ser as alterações nesse helicóptero de verdade. A gente está fazendo esses cálculos com modelagem para entender o quanto que a vacina pode trazer, dependendo de diferentes estratégias que podem ser adotadas, qual que seria a redução de impacto econômico para o Brasil. São Paulo vai ser o primeiro a receber? Isso depende muito das estratégias que vão ser adotadas, né, pelos sistemas de saúde e aí depende. Os impactos vão variar de acordo com as estratégias. Né? Agora, não é muito da sua área laboratorial, mas enfim, vai dar conta um laboratório só atender toda essa população, todos esses números? Não é só a população brasileira que vai precisar vários países. A gente tem... Mais de 100 países. São 128 países endêmicos e certamente todos gostariam de se beneficiar da vacina. Então, na verdade, o que a gente precisa ter em mente é que um laboratório só talvez não seja suficiente. Existem outros laboratórios que estão trabalhando na vacina, o que é muito bom. Não é a mesma vacina, não existe uma vacina hoje igual à vacina da Sanofi Pasteur. Então,
certamente outras vacinas devem ser desenvolvidas para ajudar. Que, na verdade, nesse caminho estão andando juntamente aí o Instituto Butantan, que fica aqui em São Paulo, em parceria com laboratórios lá dos Estados Unidos. A gente tem um japonês também e nós temos a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, conhecida também, enfim, por pesquisas aí laboratoriais, endêmicas. Uma concorrência que eu diria saudável? Na verdade, o Instituto Butantan já é nosso parceiro para a gripe há muitos anos. Nós trabalhamos na transferência da tecnologia de como fazer uma vacina contra a gripe com o Instituto Butantan. E eles também já estão quase finalizando a vacina. Ainda tem quase 2 anos aí pela frente ainda, né? Atrasados. Porque assim, o processo para você desenvolver uma vacina ou um medicamento é muito longo. Ele pode levar 10 anos, veja o nosso caso. Nós levamos 20 anos. Não é fácil. Então, a primeira fase, ela tem um número muito pequeno de indivíduos, chega a 50 indivíduos para a gente avaliar se os indivíduos promovem, se eles fabricam anticorpos e se a vacina é segura. Depois disso, a gente aumenta o número de indivíduos, que é a fase 2. Então, a gente vai ter algumas centenas de pessoas para a gente ver se continua sendo imunogênica, né, fabricando anticorpos e se é segura. Mas só na fase 3, que é a fase que o Butantan pretende começar em breve. Esse número salta, né? Esse número passa para milhares de pessoas. E o que é importante? São milhares de pessoas em diferentes regiões. Por quê? Num lugar pode estar com maior circulação do sorotipo 1, no outro mais o sorotipo 4. Porque são 4 tipos de dengue que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente pode ter 4 vezes dengue na vida. Então, se você está num lugar onde tem mais sorotipo 1, a vacina, a gente pode dizer que funciona para o sorotipo 1. Mas se não tiver um sorotipo 4, 3, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu tenho aqui um dado, o diretor do Instituto Butantan, Jorge Calil, disse que a última fase dessa pesquisa clínica da vacina contra a dengue pode começar dentro de 2 meses, caso não esbarre aí em entraves burocráticos que, segundo ele, tem atrasado os estudos que envolvem testes em voluntários. Quem é que está matando a gente? É a dengue ou é a burocracia? Eu vou te falar que a Sanofi Pasteur ela já faz estudos há muitos anos, né? Muitos e muitos anos. E para você ter uma ideia, hoje o investimento da Sanofi Pasteur em pesquisa é de 1 milhão de euros por dia. Repete como é que é? 1 milhão de euros por dia é o nosso investimento em pesquisas só em vacinas. Então, a gente entende que pesquisa e desenvolvimento é básico para que a gente cresça, para que a gente salve mais vidas. Esse é o objetivo das vacinas, né? Prevenir doenças. Nós sempre seguimos todas as regras em relação à entrega de documentação. Isso leva tempo mesmo, porque... Vocês já conhecem o processo, né? Já conhecem o caminho. Mas isso é uma coisa... Precisa levar esse tempo, senão pode sair errado e quem paga vai ser a população. Os comitês de ética, eles têm que ler com cuidado, observar se nenhum indivíduo está sob risco. A Anvisa tem que olhar para ver se não existe nenhum outro risco. Então, vejam bem, isso leva tempo mesmo. Agora, o início dos estudos, né, ele pode até levar 6 meses para começar, 7 meses para começar, dependendo do protocolo, mas o recrutamento leva muito tempo. Você ter as pessoas entrando nos estudos, acompanhando, vendo se elas não vão sair. Para você ter uma ideia, no nosso estudo que envolveu, o último estudo de fase 3, que envolveu 21 mil pessoas, só 5% saíram. Então, é uma taxa de abandono, porque saiu do endereço, porque desistiu, enfim, baixíssima. Normalmente, a gente conta com uma taxa de abandono de 20%. A vacina foi tão bem tolerada que a gente não teve esse problema. Olha só. Então, um estudo como o Butantan vai iniciar, também vai ter que obedecer esses critérios, acompanhar. Isso leva tempo mesmo. Leva tempo. Olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, confirmou que estão em análises as vacinas do Instituto Sanofi Pasteur e do Instituto Butantan. Segundo a Anvisa, os 2 processos foram priorizados pela agência.
A vacina produzida pelo Sanofi Pasteur depende da análise da Anvisa para aprovação do registro. Já a vacina do Instituto Butantan está na fase 2. Para concluir, a Anvisa aguarda o resultado dos estudos fase 2 e o parecer do Comitê Ético de Pesquisa. Aí sim poderá iniciar a fase 3. Após essa conclusão da fase 3, é que o Instituto poderá entrar com o pedido do registro. Tiago, a gente falou aí do impacto na economia que uma vacina que eu pensei que fosse tão simples, pode fazer. Você tem estudos, cálculos de quanto o Brasil está gastando com isso, com essas mortes, com essas epidemias, os hospitais suprindo? Vocês têm estudos dentro do Pasteur? Sim, não só dentro do Pasteur, como fora também. E a gente sabe, além desse 1,2 bilhões de dólares que é gasto pelo Brasil com o ano, a gente está falando tanto do controle do vetor quanto com o manejo da doença. Com o manejo da doença, isso. O controle de vetor é o controle do mosquito, né? Manejo da doença, quando o paciente está adoecido, e aí tanto no hospital quanto no ambulatório, quanto que se gasta com esse paciente. E essa é uma perspectiva da sociedade. Na perspectiva da sociedade, a gente considera tanto os gastos de desembolso, ou seja, quanto que os pagadores acabam gastando com aquele tratamento, quanto com custo indireto, ou seja, quanto que o paciente ou colaborador, deixando de trabalhar, faltando na empresa ou trabalhando não da forma mais adequada, quando ele está doente, não vai trabalhar a 100%. O quanto que isso acaba refletindo na economia. Então, a soma de todos esses custos acaba gerando 1,2 bilhões por ano para o país. Pergunta, tem preço já a vacina? Olha, hoje a vacina está em aprovação pela Anvisa. Pela Anvisa. Né? O processo dentro do Brasil, ele segue um fluxo que é, primeiro a aprovação da Anvisa, depois a CMED, que é a Câmara de Medicamentos, avalia o medicamento ou a vacina para fazer a adequação de preço. Né? Então, hoje ainda seria muito prematuro eu te trazer um valor em relação ao preço da vacina. A gente tem, falando em vacina, falando da dengue, a gente tem uma arte muito bem feita, trazida inclusive por vocês, do laboratório, sobre contaminação ou sobre a vacina. Vamos ver as imagens aí que a gente tem agora no ar? Essa é a clássica. Essa é a mosquitinha, né? Porque é a fêmea quem pica, ela precisa do sangue para fazer a maturação dos ovos. O macho, ele não precisa de sangue. Então, quando ela está contaminada e ela passa o vírus da dengue através da pele para o indivíduo... Isso está entrando na pele. Isso entrou na pele e vai cair na corrente sanguínea, que é essa parte aí. O vírus da dengue é esse verdinho. E aí, quando ele entra no sangue, ele encontra as células de defesa, né? Essa é uma, né? Essa é uma célula dendrítica, que é quem vai iniciar esse processo. O nome é feio, mas é porque ela tem os dentinhos assim. Então, ela pegou a informação, que é o contato com o vírus, e ela vai levar para contato com outras células que vão ser responsáveis pela fabricação de anticorpos, que são os nossos soldados, né? São as pessoas que vão nos defender. Então, ela encontra essas células. Essas células, então, reconhecem o vírus, né? E elas se preparam para uma resposta inflamatória. Então, células de defesa, junto com as hemácias, começam a correr pelo sangue. A gente chama essa parte aqui que tem o vírusinho dentro dos vasos, no sangue, de viremia, que é o momento que o indivíduo começa a ter febre, né? Esse mal-estar da dengue, a dor de cabeça. Então, essas células de defesa também começam a correr, elas vão levar à fabricação dos anticorpos. Então, aí são os vasos sanguíneos, né? E aí, quando vem uma outra mosquitinha, sadia, né? Sadia, vamos dizer assim, sem o vírus, ela vai sugar, olha lá a barriguinha cheia de sangue. Ela sugou, ela levou para dentro dela a vacina da dengue. Se o indivíduo recebeu a vacina, que é essa daí que está sendo administrada, a vacina tem que proteger contra os 4 tipos de vírus. Então, tem 4 coresinhas aí, os 4 tipos de vírus da dengue. Então, quando entra no organismo, essa vacina, ela vai estimular uma memória nas células de defesa. Para quando o vírus entrar novamente por uma mosquita contaminada, ele diz assim, opa, já tenho anticorpo, já tenho defesa. E aí, ele vai fabricar anticorpos, que a gente vai ver mais adiante, contra os 4 tipos de vírus da dengue. Então, aí vocês podem ver o contato das células de defesa estimulando para lembrar a outra célula de defesa, que é o linfócito, dizendo, olha, eu já tenho
as minhas defesas e agora eu vou liberar os meus anticorpos, que vão parecer umas hélicezinhas, estilingues, para quem lembra desse termo. Os soldadinhos. Os soldadinhos. Então, a gente vai ver, olha só. Lá. E aí, esses anticorpos são os que nos defendem. Então, a gente tem que ter anticorpos específicos, soldados específicos contra o vírus 1, o 2, o 3 e o 4. Se eu tenho contra o tipo 1, se eu tive dengue tipo 1 uma vez na vida, eu não estou livre de pegar o 2, o 3 e o 4. Então, a vacina tem que ser uma vacina que proteja contra os 4. Se algum vírus, se alguma mosquitinha picar novamente e ela tiver o vírus da dengue, os nossos anticorpos estão circulando e nós temos a proteção contra os 4 tipos. Então, olha os anticorpos colando no vírus da dengue, impedindo que ele haja. Então, é assim, é bem interessante. Essa vacina demonstrou uma eficácia muito boa, foi uma eficácia acima de 9 anos de idade de 66%. Então, vocês imaginem, de cada 10 pessoas, mais de 6 não ficariam doentes. E uma coisa mega importante, teve uma proteção contra casos graves de 93%. Quer dizer que a gente praticamente não veria mais ninguém morrendo. Dengue hemorrágica, mortes aí já e hospitalização, a redução também foi muito boa, de 80%. Agora, você fala aí de 9 anos de idade, né? Isso. Por que a partir dos 9 anos de idade? Porque quem tem menos de 9 anos também pode pegar dengue. Qualquer um. Como é que faz? Qualquer um pode pegar dengue, mas o que acontece? A gente observou que os menores, eles tinham uma resposta pequena em relação aos maiores. Então, uma resposta pequena em relação à vacina. De proteção em relação à vacina. Tá. Então, quando a gente tem os pequenininhos com uma eficácia da vacina em torno de 30 e poucos %, é uma eficácia ainda baixa e não iam se beneficiar tanto da vacina. Porém, quando a gente vacina os maiores, o que acontece? Quando a mosquitinha for lá picar, não tem vírus. Então, a gente acaba protegendo os pequenos. Mas não adianta a gente vacinar um número pequeno de pessoas. Quanto mais pessoas vacinadas, menos vírus eu vou ter circulando no sangue das pessoas. Então, quando a mosquitinha picar, ela não vai conseguir transmitir, porque a mosquita é muito esperta, muito esperta. Ela coloca, em média, 1.500 ovos por postura e ela não vai colocar seus ovos no mesmo lugar. E ela não morre depois que ela coloca os ovos, não, né? Ela fica, ela vive entre 1 e 2 meses. E uma coisa interessante, ela não voa mais do que 1 quilômetro. Então, quer dizer que os focos tudo perto. Estão ali. Os criadores estão principalmente dentro de casa. Então, eu vou fazer uma pequena pausa, a gente vai para o intervalo, mas na volta é importante a gente dizer por que esse tema está sendo discutido agora em pleno inverno, que é quando ninguém se preocupa com a dengue. Só para avisar vocês que estão aí em casa, a dengue está aqui. Ela está prontinha para voltar. Ela não foi exterminada. Mas a gente fala isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até lá. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que discute a vacina da dengue. O custo da dengue no Brasil é altíssimo. Um estudo de impacto econômico da dengue aqui no país, com coordenação nacional do Centro de Pesquisa AG Magalhães da Fiocruz e da Universidade de Pernambuco, avaliou o custo da dengue na perspectiva da sociedade e do SUS, o Sistema Único de Saúde. As estimativas de custos para a sociedade foram de 772 milhões de dólares por ano, ou seja, 2,7 bilhões de reais com custos diretos médicos, como medicamentos, exames e consultas gastos pelo SUS, por empresas de saúde suplementar, como planos de saúde, ou pelo próprio indivíduo. O SUS gastou 330 milhões de dólares com custo de tratamento da dengue na rede pública. Em reais, isso ultrapassa a quantia de 1 bilhão. Tiago,
A gente estava falando isso daqui no intervalo, sobre esses custos que a Sheila comentou, dessa parte indireta que a vacina vai percorrer o caminho, vai ajudar economicamente também, ou não? Com certeza, Silvia. A gente está vendo nos estudos de simulação que a gente tem feito que vacinando aproximadamente 20% da população, você consegue resultados de aproximadamente 50% de redução em doença. Então não é 20% da população, você consegue indiretamente um resultado Você muito potencializa maior. essa imunização, porque você tem uma imunização de rebanho. Então você tem um benefício aí que vai se refletir, obviamente, nos resultados econômicos também. E outro resultado importante que a doutora Sheila trouxe foi a imunização em relação ao nível de hospitalização. Hospitalização é o dado mais alto em termos de custo que a gente tem no Brasil. Ele é quase 4 vezes o custo ambulatorial. Então, um paciente com caso mais grave que é hospitalizado, ele tem um custo de aproximadamente $500 por caso. E eu estou falando no ambulatório de $150 por caso. Então é praticamente 4 vezes o custo para um paciente hospitalizado, que a vacina praticamente em 100% reduz as chances dessa hospitalização. Reduzir essa parte do hospital vai ser um impacto extremamente grande, né? Exato. A gente tem as palavras, na verdade, do nosso ministro, que ele pronunciou aí há poucas horas, sobre a vacina da dengue. Vamos ver. O que nós aguardamos agora é o desenvolvimento de uma vacina segura contra a dengue. Não há uma expectativa imediata, né? As melhores chances que nós temos dão conta de que nós poderemos, se tudo der certo na pesquisa que os cientistas estão fazendo, inclusive no Instituto Butantan, em Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, são 2 polos brasileiros que estão investigando a vacina de maneira muito avançada, mas se a gente conseguir obter êxito para ter uma vacina segura para todos os brasileiros, nós estimamos que lá para 2018, insisto, se tudo der certo na pesquisa, porque vacina contra a doença viral e no caso da dengue, contra 4 sorotipos diferentes, nós vamos ter que esperar o avanço. E se nós conseguirmos, não tenha dúvida que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, né, aí com a colaboração do nosso garoto propaganda, que é o Zé Gotinha, vai trazer mais uma vacina para os brasileiros. 2018, tá longe, hein? Certamente ele está se referindo à vacina do Butantan, que é dos laboratórios públicos entre Biomanguinhos e o próprio Butantan, é a que está mais avançada, mas já existe uma vacina hoje, né? Que de tá aguardando não tem essa previsão aprovação. 2018, né? Não, nossa vacina está pronta, a documentação já foi toda submetida. Não vai levar 3 anos aí, né? Não, só depende da aprovação da Anvisa, que a gente imagina, e como já foi dito aqui, está sendo tratada como prioridade, uma vez que a dengue... Os números são alarmantes mesmo, muitas mortes. A gente teve 1 morte por dia em São Paulo, nesse período até junho. Foi o maior número que a gente teve, né, dos últimos tempos, só faz aumentar. Agora, não deixa dúvida na população um pronunciamento como o que o ministro acabou de fazer, dizendo que provavelmente para 2018, sendo que estou entrevistando aqui alguém do laboratório dizendo que a vacina já está pronta. Já está pronta, só está com a papelada lá na Anvisa, pronta para ser aprovada aí. 3 anos vai demorar para aprovar essa? Não, de jeito nenhum. A Anvisa está tratando como prioridade mesmo, assim como está tratando... Qual a expectativa que a Anvisa dê, a resposta da Anvisa? A gente imagina que até o final do ano, início do ano que vem, eles deem já uma posição. A do Butantan, que é a que certamente o ministro fez referência, é que ela ainda não iniciou a fase 3, né? E não concluiu ainda a fase 2. Então, precisa concluir a fase 2, iniciar a fase 3 e aí recrutar todos os indivíduos para participação no estudo. Isso leva tempo. Não sei dizer se realmente 2018 é o prazo que o Butantan vai precisar, mas nesse ínterim, saindo a aprovação da Anvisa, a gente vai ter essa vacina disponível. Bom, você que está em casa nos assistindo agora, o programa Assembleia Debate está discutindo a vacina da dengue. Aqui no nosso estúdio nós temos o laboratório que já tem a vacina pronta, os representantes do laboratório que já tem a vacina pronta e que a expectativa do laboratório com a resposta da Anvisa é de meses. É para 2016 a gente já tem a vacina aí e um impacto reduzido. Mas o nosso ministro acabou de se pronunciar aí dizendo que só para 2018. Qual o impacto econômico que isso tem, esse pronunciamento? Eu acho que quanto mais tiver um atraso em relação à aprovação da vacina,
mais a gente vai ver casos como de 1,2 bilhões de dólares sendo gastos por ano. Então, óbvio que esse dado que você trouxe para a gente de 772 milhões é referente ao manejo da doença. A gente ainda vai ter o custo de controle de vetor. Isso ainda vai continuar existindo independente da vacina. A vacina é uma tecnologia adicional no combate à dengue. Né? Então, esse custo de meio bilhão de dólares a gente ainda vai continuar tendo no controle de vetor. Mas o manejo da doença, esses 772 milhões de dólares que você trouxe aqui, eles vão ser reduzidos com a implementação de uma vacina. Então, que nem o exemplo que eu te trouxe, 20% da população sendo vacinada, 50% de redução de casos. Então, com certeza isso vai impactar numa redução do nível de custo da sociedade. Chega a me dar um pouquinho assim de receio, de medo. A gente teve quantas mortes esse ano? 600 mortes. 600 mortes. Aproximadamente. 600, mais 3 anos aí à espera. A gente vai esperar morrer quantos para... A gente espera que não morra ninguém, mas, na verdade, só o controle de vetor não está sendo eficaz, né? Não existe hoje um tratamento para dengue, não existe. O tratamento é sintomático, é hidratar, é tratar a dor, a febre. Não existe o tratamento, não existe um antiviral como existe para a gripe. Então... Só o controle de vetor é difícil, mesmo porque esse vetor, que é o Aedes, né, essa mosquitinha, ela promove outras doenças, ela é tão esperta que ela pode causar dengue, chikungunya, febre amarela e zika. São 4. Além de Lembrando 4 que dengue, tipos de dengue, isso. ainda são mais 4 tipos de doença. Exato. Que essa mesma mosquita consegue disseminar. Então não é fácil, né? Acabar com esse mosquito é difícil, porque ele coloca em média 1.500 ovos, não coloca todos os ovos na mesma cesta. É esperto para garantir para garantir que os ovinhos vão nascer, né? Então os ovos ficam agora no período do inverno, como você mesma destacou. Isso, exatamente esse assunto que eu ia tocar. Eu toquei no número de 450 dias que dura um ovinho de mosquito mesmo na seca, nessa época em que nós nos encontramos agora de inverno seco. Basta esquentar um pouquinho e umidificar ali para ele eclodir e virar um mosquitinho, uma mosquitinha aí podendo disseminar. Isso é alarmante, significa que a gente tá com a dengue do nosso lado ali o tempo inteiro. Dependendo de São Pedro. Não tem... Dependendo de São Pedro, para que ela de novo se alastre e vire... E não precisa de muita água, viu, Silvio? O problema é que até uma tampinha é o suficiente para que o ovinho novamente ecloda. Então, quando você tira a água do pratinho, ficou tranquila, tipo, tirei a água do pratinho, não vai ter nada. O ovo pode estar colado ali na parede do pratinho, ele é muito pequeno. Ele pode estar ali, caiu um pouquinho de água, choveu porque você deixou na varanda, deu uma chuviscadinha, pronto, ele já vai se preparar para eclodir. Gente, dura mais de um ano esse ovo, né? Assim, é desesperador. Resistente. Dura mais de um ano. Significa que a dengue está prontinha aí para contaminar bastante gente aí no próximo verão, na primavera agora já chegando. Esse o quadro que a gente tem. É isso que a gente tem visto todos os anos, né? A gente tem tido de um tempo para cá sempre mais de em torno de 1 milhão de notificações. Ano passado foi um pouco menos e o número de óbitos ultimamente sempre acima de 500. Então tem esses... Só o controle de vetor não vai ser o suficiente, é difícil porque ela divide a postura, como eu falei, ela coloca o ovo em vários lugares para garantir que vai ter filhotinhos. O ovo dura um tempão na seca, então a gente precisa de uma coisa que realmente acabe com essa história. E para mudar a história, já é um consenso mundial, a Organização Mundial de Saúde, ela já definiu que quer reduzir a mortalidade por dengue em 50% até 2020, reduzir a morbidade em 25% até 2020, mas isso só vai acontecer com, além do controle de vetor, o cuidado que a gente tem que ter em casa, é com uma vacina. Não tem jeito. Não tem jeito. E essa vacina, ela vem encaixadinha nessa meta da OMS, porque é uma redução de 66% dos casos. Então, a gente imagina que realmente vai ter um grande impacto. Thiago, como é que é? Quantos anos você tem? Eu tenho 30. 30. Como é que é fazer parte aí desse time pioneiro, desbravador aí, que já tem na mão a primeira vacina contra a dengue? É um orgulho muito grande poder fazer parte de um grupo, que nem o Grupo Sanofi, principalmente na divisão de vacinas, o Grupo Sanofi Pasteur, tendo uma solução... Tô falando Sanofi.
Tudo bem, a brasileirei. Tendo uma solução de saúde pública, né, para os países, né, principalmente para o Brasil, que é muito alto o nível de dengue que a gente tem aqui no país, então trazer uma solução como essa é muito confortante para mim. É o mesmo sentimento? Olha, a chance de mudar uma história é tão bom. Ela é muito boa, assim. Você lembra da varíola? A varíola era uma doença horrorosa, as pessoas ficavam cheias de erupções grandes, totalmente pintadas. Pintadas não, eram bolinhas mesmo. Varíola não existe mais, a gente conseguiu mudar uma história, não a Sanofi, mas mudou uma história. A pólio, a gente hoje vê, graças a Deus, poucas pessoas com paralisia. Poder prevenir é tão melhor que tratar, porque muitas vezes a gente também não consegue tratar. Não consegue e aí tratar. A gente tem 600 óbitos. Eu preciso abordar com você, Sheila, o quesito da eficácia da vacina. Não posso deixar de falar disso. A gente vendo as informações, a gente vê que a do Butantan tem aí mais chances de ser eficaz contra os 4 tipos aí de dengue do que essa de vocês. Eu estou fazendo uma colocação correta? Infelizmente não. Não estou fazendo uma... Eu vou te explicar por quê. Porque a gente só pode dizer que uma vacina é eficaz e segura. Segurança a gente até tem uma ideia na fase 1 e na fase 2. Mas eficácia só na fase 3. E a fase 3 é uma fase que você precisa de milhares de indivíduos para você analisar, como eu falei, diferentes regiões. Então, hoje, não existem dados de eficácia da vacina do Butantan. Mas a gente tem dados aqui de que para os 4 tipos de vírus que a dengue tem, a vacina tem uma variação de eficácia. Por quê? Do tipo 1, quanto que ela é eficaz? Em torno de 50%. Do sorotipo 2, em torno de 42%. O sorotipo 3 e 4, 74% e 77%. Por que essa variação? Os vírus são diferentes mesmo. O sorotipo 2 é um sorotipo que ainda está sendo melhor estudado. A gente observa que em vários estudos, mesmo de outros laboratórios, resposta ao sorotipo 2 ela é menor. Não se sabe ainda o porquê. Então, essa investigação continua, mas mesmo com 42%, o que a gente observa? 42% significa proteger mais de 4 pessoas em 10 quando a circulação é do vírus 2. Né? Em compensação, a vacina ela protege contra os 4 vírus. Então, a gente tem que fazer uma análise global, porque nem sempre a gente tem uma circulação viral única, só um sorotipo circulando. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve 1 e 4. Então, esse ano a gente tem mais 1. Então, existe uma variação mesmo. Então, uma vacina ela não pode ser vista como eficaz contra o sorotipo 1 ou 2, ela tem que ser vista de forma global. Qual a eficácia dela contra os 4? Porque você tem que estar protegido independente da circulação. E essa proteção é de 66% acima de 9 anos. Olha, o que você está falando é extremamente importante. Acho que quem tem dengue e está aí em casa nos vendo e assistindo sabe a dor que é essa doença. Eu tive dengue há 20 anos. Não foi fácil. A dor, algo indescritível. Eu nunca vi algo parecido. Dói piscar o olho. Dói botar a mão na cabeça. É um mal-estar constante. Você quer dormir, não consegue dormir. Você precisa ir ao banheiro, você não consegue levantar. Não consegue comer. O que come, você coloca para fora. Assim, parece que você tá morrendo. A impressão é que você está morrendo realmente. E a importância de uma vacina agora, que no mundo todo são 6 ao todo aí pesquisadas, mas essa daqui, com os nossos convidados que a gente tem hoje no estúdio, é a primeira que acabou de sair. Vocês saíram à frente aí e a primeira luz que a gente enxerga ali no túnel, não vou nem falar que está mais no fim, mas está ali no túnel para a gente poder ter essa resposta aí da população vivendo, né? Vivendo. Vamos falar quais são os sintomas da dengue? Vamos falar que a gente está falando da dengue o tempo inteiro, precisa passar para a população aí de casa de novo, vamos lembrar. Eu quero aproveitar e te falar que quem teve dengue, o benefício da vacina é ainda maior, porque a pessoa tem isso? Tem isso. A pessoa pode pensar assim, tive dengue, não preciso da vacina. Eu achava isso no passado. Eu já tive dengue, não preciso me preocupar, até vira dengue hemorrágica, enfim. Não, na verdade, como são 4 vírus... Eu tenho mais 3 vezes. Pode ter mais 3 vezes. Chances aí. Muitas vezes a gente tem a doença, também não sabe. 2/3 dos casos são assintomáticos. Somos picados e a gente não tem, não... Pode ter até alguma febre baixa, algum mal-estar.
porque é uma virose, Acho que é gripe. mas não dá aquela dor no corpo. Isso que você relatou, as pessoas relatam a sensação, e entre os sintomas já vou aproveitar para falar, elas têm a sensação de que o osso está quebrando. Então, a dor é uma dor muscular muito importante, a febre é alta, muita dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos, piscar dói, né? Dor de cabeça muito importante, vômitos. Então, é como se fosse uma virose, mas vem com muito mais força. Além disso, existem alguns sinais que a gente tem que estar atento, né? Sangramento gengival, da mucosa, tudo isso a gente tem que estar alerta. Então, esses indivíduos, se tiveram dengue e não sabem, ou se tiveram sabendo, a eficácia da vacina passa para 82%. Então, olha, de 100 pessoas, proteger 82 contra formas mais até graves da doença, que aí a gente evita a hospitalização, a gente evita o risco, né? Então, para essas pessoas em especial, o benefício é ainda maior. Bom, para você que está assistindo a gente em casa, o ministro da Saúde falou que a vacina para dengue só em 2018, mas nós temos aqui no nosso estúdio representantes do Instituto Sanofi Pasteur com a vacina pronta e protocolada há 4 meses. É questão só de uma caneta, acho que como essa aí, para ela sair até 2016, né? O nosso programa já está encerrando. Eu espero que nós todos tenhamos ajudado a esclarecer vocês aí de casa sobre a cura aí, a possibilidade da gente disseminar de vez aí a dengue no Brasil, em São Paulo. E eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, a Sheila, o Thiago. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com essas boas novidades. Silvia, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Thiago. Bom, o programa Assembleia Debate vai ficando por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação da TV Assembleia pela nossa página www.al.sp.gov.br. Tchau e uma ótima semana a todos.